Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como prometido, ontem infelizmente não deu para a gente conversar, fazer a nossa live aqui, né? E como prometido, eu e a doutora Kika estamos entrando com vocês. Ela está entrando, aguardando. Vamos lá. Olá, Carlinha, Aí, tudo bom? tudo bom, lindona? Tudo jóia e com você? Tudo jóia, tudo bem. Como prometido, estamos aqui, né? Exatamente, voltamos. Ontem não deu tempo, a gente estava fazendo um curso. Olha, Ricardo, pessoal de Palmas, no Tocantins. Ricardo é um Ai, que pediatra legal. excelente, referência em Palmas, pessoal. Se vocês precisarem indicar algum pediatra, o Ricardo é a pessoa a se procurar. Que legal. Bem-vindo, Legal, legal, Ricardo. legal, legal. Ontem, então, a gente teve o curso, né, sobre a consulta no pré-natal. Então, é uma coisa que, na verdade, a gente acabou atrasando aqui, mas vem para agregar, né, Carlinha, ao nosso Sim, atendimento. Sempre que sim. agrega o nosso atendimento, é super legal. Aliás, Ricardo, eu já vou dar a dica. Depois eu te mando um link aí que às 20 horas tem uma outra aula hoje sobre microbiota e gestação, muito interessante para você que atende recém-nascido, assim como eu, é bem interessante. O marido lá de Floripa também, todo mundo por aqui. Aí, todo mundo prestigiando. É isso mesmo, isso mesmo. Vamos Exato, aumentar essa audiência, exatamente. né? Carlinha, Aí, tô com tanta gestante, olha, eu vou te dizer, tem uns 7 partos para estourar para aí para acontecer. agora. Que Exatamente. Então, delícia. você vai vir aqui que vai começar a entrar uns seguidores. Eu acho que são as meninas que a gente tem aquela questão, né, de ainda não conseguir pegar tão precoce no pré-natal, mais antes Sim. tarde do que nunca, né? Então a gente já começa a ter o link aqui é, no próprio canal e você já sabe que o seu contato está rodando aí, então, né? Se começar a vir umas mensagens do além, você já sabe que sou eu. Legal, legal. É, isso aí. Parceria é isso mesmo, né? Exato, exatamente. Eu já É nem isso aí. aviso, já dou. E agora, com o que a gente está agregando nesse curso, né, Cris? A gente acaba até Do além. revendo algumas posturas em relação às consultas na gestação, de a gente até ampliar os dias que a gente faz isso, né? Porque a gente tinha pelo menos duas e a gente está vendo a necessidade de aumentar os dias. Então, quer dizer, a gente realmente precisa capacitar essas mães e precisa captar essas mães o mais precocemente possível, né? Exatamente. Eu vou até mostrar para você. Hoje eu fiz a consulta do pré-natal aqui pela web e olha o que estava aqui na minha frente. Exatamente o slide de ontem, É, para a gente ter é, tudo direitinho e não esquecer de falar nada. exatamente. Além de alguns outros adendos aí sobre esterogestação. Então, deu Sim, tempo de falar muito de amamentação, Carlinha. Minha abordagem de amamentação com essa mãe foi mais tipo, segue a gente, que lá você sim, vai não, toma e como você direcionou, falando a respeito do profissional que é agregador em relação a isso, né? O enfermeiro aí, que no caso sou eu, né? Aqui da Alice, mas precisa realmente acolher essa família e direcionar essa rede de apoio também, não só passar informações para a mãe e para o pai, mas essa rede de apoio é muito importante que a gente traga para a gente, para que a gente tenha cada vez mais aderência, né, ao que a gente orienta. quer, né? O que a gente quer, que a gente deseja que essa mulher seja cada vez mais orientada, cada vez mais empoderada de informação, para que ela tenha aí um puerpério e uma amamentação super top, né? E a gente Uhum. sabe que a rede de apoio precisa estar junto, né? Porque senão.
a gente tem aí algumas desistências aí no meio do caminho, né? Exatamente. Desejando já é difícil, que dirá com a rede de agouro. Exatamente, exatamente. Bom, mas bora para o nosso tema de hoje, então. Bora? Essa semana, então, na terça-feira, dia 19. Foi na terça, dia 19 de Quarta, maio. Quarta, é 19, terça, terça. terça-feira, dia 19 Foi de terça. maio. Então, foi comemorado o Dia Nacional da Doação do Leite Materno. E daí a gente começou, né, como a gente está em confinamento, né, a gente começa a ver um tanto de informações que foram divulgadas. E, lógico, como a nossa página é totalmente direcionada para a amamentação, Sim. a gente tem o nosso dever de vir aqui esclarecer um pouquinho em relação à doação do leite materno, alguns mitos que existem nessa questão da doação do leite materno e falar também como é que está acontecendo agora aí nessa fase de pandemia, de coronavírus, como é que os hospitais estão dando conta, né, de fazer toda esse fornecimento de leite materno para a UTI neonatal, principalmente, né? Calinha, não sei se Só você quer queria, falar alguma coisa, pode eu iniciar. só queria iniciar falando, né, parabenizando esses profissionais aí dos bancos de leite, da rede de banco de leite humano, né, que estão aí na linha de frente e indo em busca, né, divulgando e chamando essas mulheres para que elas doem, né, porque, na verdade, a doação de leite materno começou muito lá atrás, né, anos 80, mas a gente tem que referenciar aí as amas de leite, né, então a amamentação é uma coisa, assim, maravilhosa, que começou tão lá atrás, né, com o empoderamento aí dessa mulher que tirou das amas de leite, que queria ela mesma amamentar, né? E com toda aquela rede de agouro dizendo que não, que não precisava, para que você tem alguém que faça isso por você, né? Enfim. Então a gente parabenizar essa mulher, porque sem essa mulher a gente não teria ela que vai gerar, ela que vai parir e ela que vai amamentar. E quanto mais estímulo ela dá nesta mama, quanto mais estímulo ela fornece para esses receptores, né, mais ela produzirá. E é o que a gente sempre fala aqui: não existe leite fraco, né? E o que pode acontecer é uma baixa produção, desde que você estimule, que você ordene, que você vai ter uma produção até para doar. Né? Exatamente, exatamente. Uma questão que aconteceu agora, né, na questão da pandemia, as pessoas estão ficando mais confinadas, isoladas e imagina, igual o que está acontecendo mesmo a questão que está acontecendo na doação de sangue, né? Então, assim, Sangue. as pessoas não estão mais procurando fazer esse tipo de doação, até porque elas têm medo de contrair alguma doença de alguma forma, né? Então, Ou até de sair de casa e ir ao hospital para fazer a doação de exato, sangue, por exemplo. De sangue você até teria que ir, mas de leite materno eles vêm retirar em casa. exatamente. Então, é esse o primeiro dado que a gente gostaria de divulgar, porque nem todo mundo sabe que o leite materno, os bancos de leite, eles buscam na casa da doadora. Então, não teria um porquê diminuir a doação de leite materno nesse momento. Sim. E daí veio esse dado, a gente até postou num story lá falando, depois vendo a enfermeira que é responsável pelos bancos de leite materno, a informação saiu um pouquinho diferente do que de fato é verdade, mas ela falou assim, de qualquer jeito, tá faltando leite materno. Então, a informação correta é que 60% dos bancos de leite estão operando abaixo da necessidade mínima deles. Então, a informação tinha saído como uma queda de 60% na doação de leite. Não é essa a informação correta, tá? Mas só, então, consertando um pouquinho a questão que tinha sido divulgada por aqui,
que foi uma nota oficial que saiu na mídia, mas ela estava um pouquinho mais ajustada, digamos assim, não era tão real. Mas, de qualquer forma, qual que é a importância, né, do leite materno no banco de leite? A gente sabe que 15% da nossa população nasce de forma prematura e precisa de cuidado intensivo neonatal. Além disso, a gente tem alguns bebês com malformações congênitas, principalmente os cardiopatas, que o intestino deles muitas vezes não está preparado para receber uma fórmula láctea. Então, a gente precisa iniciar a alimentação deles com leite materno. Outra coisa também é a questão de bebês, por exemplo, que sofreram alguma intercorrência no processo de nascimento e tiveram uma intercorrência de asfixia perinatal. Na hora que esse bebê é realimentado, é muito importante que ele seja realimentado também com leite materno. Então, quando uma mãe doa o leite materno para um banco de leite, ele passa por um processo que a gente chama um processo de pasteurização, onde ele é aquecido durante um tempo prolongado, uma temperatura alta, onde você consegue eliminar a maioria dos agentes infecciosos, né, os bacterianos, os virais. Né? Exatamente. E daí você consegue ofertar esse leite para um bebê que não seja o filho da mãe que doou o leite materno, tá? Porque a gente não estimula a amamentação cruzada, na verdade a gente até contraindica a amamentação cruzada, mas caso esse leite passe pelo processo de pasteurização, ele pode ser ofertado para um bebê que a mãe não seja a doadora, tá bom? E as mães que têm bebês internados da UTI neonatal, elas também ordenham o próprio leite. Aí sim, o leite delas podem ser ofertados de forma crua para o bebezinho delas, porque daí é de mãe para filho, aí não tem problema, tá? Então, com a doação do leite, essa é a população que vai se beneficiar da doação de vocês, tá? Então, são bebês prematuros, são bebês com malformações congênitas e bebezinhos asfixiados, tá? Onde a mãe ainda não teve a possibilidade de fazer essa doação. Nossa, você tá chique demais, hein? Aprendeu a pensar com... Olá, então todo mundo vai entrar, já vai saber qual que é a... Né? Tinha até esquecido. Agora que eu lembrei. Tá certo, tá perfeito. Então, uma dúvida muito frequente, acho que o receio maior das mães que estão amamentando e não doam, eu acho que o receio delas é eu vou doar leite e vai faltar para o meu bebê, né? Porque elas já ficam lá suando para ter o leite para o próprio bebê, e daí a impressão que as mães têm é que elas precisam produzir litros e litros de leite para poder doar. Elas têm a sensação de que elas precisam ver aquela mama cheia, né? Como se estivesse na pojadura, né? Aquele seio aqui em cima, cheio de leite, né? Exatamente. E na verdade não é nada disso. Não precisa, né? Então, é uma prática comum a gente orientar as mães a ordenharem a mama logo no começo da gestação, porque às vezes o bebê não tem uma frequência de mamada adequada, ou porque às vezes a mãe tem uma produção que está excessiva, está engurgitando, está perigando de fazer mastite. Então, é bem comum a gente orientar a ordenha do leite materno logo no comecinho e as mães acabam armazenando, né? De fato. Sim. Então, o que acontece? No congelador da mãe, esse leite vai demorar 15 dias. E pode ser que nos próximos 15 dias você realmente não precise daquele leite, você não vá usar aquele leite. E muitas mães realmente acabam não usando, e daí o destino desse jogando leite fora, né? Exatamente. Acaba sendo desprezado, essa gota de ouro que a gente chama, esse líquido perfeito que é o leite materno acaba sendo desprezado. Então, a nossa intenção aqui nessa live é falar para vocês lembrarem
da possibilidade de fazer a doação desse leite materno. Aí normalmente vem assim, mas Kika, eu consigo ordenhar só 20 ml no dia Não faz mal. inteiro. Exatamente, gente. Não 10 ml, 10 ml de leite que vocês possam doar alimentam 10 bebês. 1 ml que cada bebê recebe ali, nossa, é uma super mega blaster gota, né, Cris? Exato. Então não importa o quanto, não importa o quanto você produza, o quanto você está conseguindo extrair, né? E não vai faltar para o seu bebê. E naquele momento, se você não está extraindo para o seu consumo próprio, mesmo que você esteja, o mínimo que você doar já é uma doação, já é muito bem-vindo nos bancos de leite, né? E eles já conseguem pasteurizar, eles já conseguem fazer aí. Ixi, tá rodando. Não, tá rodando para Tá mim? me ouvindo, Cris? Tá normal, aqui tá normal. Começou a rodar. Ah, não, Tá normal? Tá me ouvindo? eu tô. E eles conseguem, então, fornecer esse leite para um monte de bebê. Né? Exatamente. Então, a gente está aqui exatamente para fazer essa conscientização. E, de repente, você que está aí com estoque de leite materno no congelador, perto de vencer, lembre que existe essa possibilidade de você fazer essa doação do leite materno. Lá no nosso feed, na publicação da terça-feira, a gente aborda realmente esse assunto e lá vocês podem encontrar um link, que é o link da Rede Global de Banco de Leite Brasileiro, onde você consegue clicar na sua região do país e encontrar o banco de leite mais próximo da onde você mora. E a gente tem banco de leite espalhado pelo Brasil inteiro. A ponto de o Brasil ser o país com a maior rede de banco de leite no mundo. Gente, isso é referência. Isso é muito orgulho. A gente exporta tecnologia em relação a armazenamento e fornecimento de banco de leite materno para o mundo inteiro. Então, pessoas do mundo vêm aprender com a gente como é que faz. Então, com certeza, vocês conseguem encontrar algum banco de leite que esteja próximo da sua região. Vocês entrando em contato com o banco de leite, o que vai acontecer? Eles vão dar toda uma orientação em relação à ordenha, armazenamento do leite, como é que vocês fazem toda a higienização dos utensílios, como vocês fazem higienização de mama, de mão, touca, paramentação, né? Coisa que vocês também podem encontrar aqui no nosso canal. Então, lá no YouTube, vocês têm todas as lives direitinho. São 3 lives que estão escritas como retorno ao trabalho, mas ela, na verdade, explica como você ordenha e armazena o leite materno. Então, vocês podem aprender nesses vídeos como é que se faz. E na primeira visita, normalmente o pessoal do banco de leite vem, faz toda essa capacitação e ainda fornece tudo o que você precisa para fazer esse armazenamento. Então, realmente, o pessoal quer tanto que vocês doem o leite materno, que é como se não fosse para não ter desculpa, né? Então, assim, eu vou buscar na tua casa, eu trago tudo que você precisa, depois eu trago tudo, eu busco depois o leite. Então, isso mesmo. É bem interessante. É o mínimo esforço, né? O mínimo esforço, né? Você está ali tirando para você está ali fazendo ordenha, extraindo para o seu armazenamento, para o seu bebezinho. Vamos pensar um pouquinho no bebezinho daquela mulher que precisa dessa super gotinha e que ela, infelizmente, não conseguiu ter o leite materno ali para que esse bebê tenha uma saúde restabelecida e que ele se torne um adulto uma saúde melhor, né? Por conta do leite materno. A gente preza tanto isso aqui, a gente fala tanto em preservar futuras gerações,
a gente fala tanto em preservar a saúde dessa criança. O leite materno é uma sementinha que a gente joga para colher lá na frente um adulto sadio, né? Ou, se não for por completo sadio, mas que ele tenha uma saúde melhor do que se ele não tivesse recebido o leite materno, né? Então, essa conscientização tem que chegar a todo mundo. Então, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, essa mãe que escuta a gente falar, ou essa mãe que ouviu alguém falar, ou leu alguma coisa a respeito, precisa disseminar isso. A gente precisa ampliar o conhecimento das pessoas, porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não sabem do que se trata, né? Acha que não pode, acha que, não, vai faltar para o meu bebê. Não, tem tanta gente que doa, ninguém vai precisar do meu, né? Então, se a gente continuar com esse pensamento pequeno, né, a gente não ajuda as pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que disseminar o que a gente sabe, né? Seja um pouquinho, mas a gente precisa passar adiante, né? Exatamente. Logo que vocês ligarem no banco de leite para saber informação sobre doação de leite, provavelmente algumas perguntas vão ser, provavelmente não, com certeza vão ser realizadas o que a gente chama de anamnese, que é uma série de perguntas para saber qual a condição clínica da mãe que está doando, tá? Porque qual que é a única contraindicação para a doação do leite materno? É a mãe não estar saudável, tá? Então, existem uma série de sorologias que precisam ser coletadas para a mãe conseguir fazer a doação do leite materno. A maioria das sorologias, elas são realizadas durante o pré-natal. Então, se a mãe tiver os exames do pré-natal e da saída da maternidade, tá tudo ok, tá tudo correto. O que, na verdade, o que acaba sendo bem lógico que vai ser uma contraindicação absoluta é a questão realmente da sorologia do HIV, que daí realmente mães que têm HIV não podem doar leite materno. E existe um primo do HIV que se chama HTLV, que também é um retrovírus, ele é bem parecido com HIV. E nessa condição também a mãe não pode doar o leite materno. As outras. Mas aí ela vai estar, também não estará amamentando, já vai estar direcionada, né? Exato. O que acontece às vezes é que não é em toda a região do país que o HTLV ele é coletado de forma rotineira. Essa é uma realidade aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, pré-natal, os obstetras eles acabam coletando esse exame, mas ainda não é uma realidade em nível nacional. E principalmente quando a gente fala em SUS, isso ainda não é uma realidade. Então, talvez algum exame tenha que ser coletado antes que você realmente possa doar de fato o seu leite materno. Só para não estranhar, né? Tipo, falaram que era tão fácil, agora está inventando que tem que mas tem uma triagem, né, gente? Vamos, né? Para tudo tem uma triagem, mesmo. Exatamente. E uma outra pergunta que também acaba sendo muito frequente nesse momento é a questão do coronavírus, né? As pessoas ficam, se perguntam se na questão da pandemia, como é que os bancos de leite estão se comportando, tá? Gente, os bancos de leite estão aceitando doação da mesma forma que eles aceitavam anteriormente. É lógico, se a mãe tem uma sorologia positiva atual para o coronavírus, aí ela é encaixada como uma mãe não saudável. Assim como uma mãe que está em vigência de uma gripe por influenza, ou enfim, a mãe está não saudável naquele momento. Então, aí é suspensa a doação de leite materno naquele período. Então, no caso do coronavírus, caso você tenha um exame positivo, a indicação do leite materno é que você. Desculpa, a indicação do banco de leite é que você interrompa a doação do leite materno
pelo período de 14 dias, que é o período de quarentena que todo mundo está indicando na questão do coronavírus. A mãe não precisa colher um exame de controle e esse exame vir negativo para que ela volte a doar o leite materno, tá? Passando os 14 dias, ela já pode voltar à doação dela sem nenhum problema. Lembrando que essa mãe que está doando, como a Carlinha falou, ela também está amamentando o bebê dela. A amamentação do próprio filho dela durante a infecção pelo coronavírus, ela deve ser mantida, tá? A gente não suspende aleitamento materno. Óbvio, né? Com alguns cuidados, obviamente, né, Cris? Isso. Aliás, vários cuidados. Exato. A higiene de mãos é muito importante de fazer nesse período. O uso de máscara para você não tossir no bebê, a touquinha. Então, fazer uma higienização só com água mesmo da mama. Então, ter todos os cuidados, mas o que é mais interessante, que eu estava até vendo a doutora Andréia, que é a coordenadora do Banco de Leite Humano daqui do Brasil, é que foi uma live dela com o doutor Moisés, né? E aí o doutor Moisés perguntou para ela, Andréia, mas o que que vocês mudaram de procedimentos no banco de leite para atender a pandemia do coronavírus? E daí foi muito interessante, porque nada. O protocolo do banco de leite humano, ele é tão minucioso que na hora que eles foram rever os protocolos para adequar a pandemia do coronavírus, realmente nada teve que ser mudado. Simplesmente a questão de tempo de suspensão de doação pelo coronavírus. Foi a única adaptação, até porque é uma doença nova e você precisa ter uma orientação sobre isso. Mas em relação à paramentação, uso, alteração de utensílio, recomendações, nada teve que ser alterado. Então, ó, é muito legal, foi muito legal saber dessa experiência. A gente já imaginava, né? Mas na hora que fala, você fala, nossa, é verdade. Sim. É tudo tão... Você sabe, Cris, que veio uma pergunta, eu até ela não vi ela aqui, mas como fica gravado, vai lá para o IGTV, talvez ela vá assistir. Veio uma pergunta na minha caixinha, não da Alice, da minha caixinha, né? Se ela poderia doar o leite da noite. Aí eu falei para ela, me chama em inbox. Passei meu número para ela, falei, não estou entendendo sua pergunta, né? Começamos a conversar, e aí eu passei meu número para ela, porque eu queria entender qual era a razão daquela pergunta, se ela poderia, né, amamentar, doar o leite da noite. Eu falei para ela, não estou te entendendo, né? Por quê? Ela falou assim, porque eu enfasto as mamas no período noturno. Aí eu falei para ela, mas por que você não... Quanto tempo tem seu bebê? Meu bebê tem 28 dias. Eu falei para ela, mas eu não estou entendendo. Por que você enfaixa as mamas durante a... Ele está em amamentação exclusiva durante o dia. À noite, o meu médico, né, o médico do bebê, o pediatra, pediu para que eu enfaixasse as mamas e ofertasse o complemento. Jesus do céu. Não tô acreditando. Então, pois é. Então, eu quis contar isso aqui. Você salvou essa criança? Ai, ela falou assim, quero você na minha vida. Por favor. E aí, o que acontece? Por isso que eu falei, é claro, né, a gente não tem que malhar este profissional, mas a gente precisa empoderar as mães para que elas digam não a esse tipo de profissional, né? Então, o mínimo de conhecimento, por isso que eu falei, o mínimo de conhecimento que a gente possa ter, independente de você ser da área da saúde ou não, independente se você tem filho ou não, você leu alguma coisa a respeito, você viu uma live, você conversou com uma enfermeira, você conversou com um pediatra, que é seu amigo, sei lá. De alguma forma, essa informação chegou para você. Vamos passar adiante, para que essas mães não passem
e não fiquem à mercê de profissionais dessa forma. Imagina, enfaixar a mama e dar complemento noturno, Tô gente. passada ainda, tô passada. Eu não sei Pois era... é. Eu falei para ela, não me fala quem é para eu não Carlinhos? passar nem na calçada. É daqui de São Paulo. Nossa, É gente, daqui de São Paulo. que loucura, né? E aí ela falou, ai, mas minha produção diminui. Óbvio, enfaixou mama, o que vai acontecer? Vai baixar essa produção, né? Enfaixar a mama é exatamente o procedimento que a gente faz em mães que têm HIV e não vai poder amamentar. Então é realmente para parar óbito fetal, né? Óbito, quando a gente tem óbito fetal, é um dos procedimentos, né? Sim. E mas aí... é procedimento exatamente para parar, cessar a produção. Exatamente. Ela falou, minha produção caiu demais, meu bebê tem 28 dias, eu tinha tanto leite. E eu falei para ela, bom, então o primeiro passo é você não usar mais essas faixas, você pega essas faixas e joga no lixo. Isso, e daí você bota o bebê no peito. Isso foi hoje, né? Entendi. E aí eu vou vê-la amanhã. Ela falou, por favor, você pode? Eu falei, pô, eu vou. Claro. Porque independente da pandemia... Agora virou missão. Não, eu falei, não, eu preciso salvar essa amamentação. Né? Eu sou a rainha da amamentação. Como é que eu não vou salvar isso? Exato. Né? Mas olha que absurdo. E ela falou assim, eu tinha tanto leite, que eu poderia até doar, porque eu sei o quanto é importante um prematuro receber, tal. Eu tenho primas que tiveram prematuros. Quer dizer, olha como é que as mães acabam, elas estão tão desprotegidas, tão lábeis, né, no momento ali da amamentação, porque as mães ficam mais fragilizadas mesmo, por conta de hormônio, por conta de uma série de coisas, né? Uma vida nova, aquilo que eu sempre falo. É o M de mulher que se transforma ali no M de mãe, por um tempo, inclusive, né? E isso tudo deixa ela muito lábil, deixa ela muito mexida, né? E aí ela se depara com um profissional que foi indicado, ela não foi assim, vou ver no caderninho, esse aqui, porque você corre o risco, obviamente, né? Não, foi um pediatra indicado. E eu falei para ela, olha, eu vou te passar uma pediatra maravilhosa. Ai, gente, tadinha, não, já fiquei eu vou amanhã. Já tô feliz disso. Nossa. E ela falou, eu comecei a seguir a sua página, não era nem a Alice, porque uma pessoa falou para mim, segue essa pessoa. E aí ela se sentiu aí, porque a gente posta, né? Postei falando a respeito do banco de leite, não sei o quê. Ela me chamou em box e perguntou se ela poderia doar noturno, porque ela estava com a mama enfaixada e tal. Eu falei, gente, peraí, que esquisito. Aí passei meu número de telefone, ela entrou em contato imediatamente. Olha o desespero dessa mulher. Ai, que bom, né, Carlinhos? Ela precisava disso mesmo, né? Que bom. E eu fico muito feliz. Olha como a rede social tem o seu poder de... E como dá informação, a gente acaba fazendo a diferença, né, na vida de alguém. Então, eu acho que você deve ter se sentido muito realizada, na verdade, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu comecei a dar umas explicações para ela pelo WhatsApp, né? Áudio, né? Porque é tanta coisa, não dá pra gente ficar digitando. Uhum. E eu gravei áudios para ela fez assim, ai, será que você me atende? Você me atenderia, né? Eu falei, claro, por que não, né? Ela falou, você tem horário para amanhã, para hoje? Eu falei, não, hoje infelizmente eu não tenho, mas para amanhã a gente pode adequar. Enfim. Mas assim, depois você me fala o quanto, claro, o quanto a gente, porque a gente trabalha com isso, né? E para a gente muitas coisas são óbvias, né? Por isso a gente não pode fazer as coisas no automático, porque nem tudo que eu sei, você sabe. Principalmente uma pessoa que não tem a vivência de aleitamento materno, não tem a vivência de cuidado infantil, não tem a vivência do cuidado materno infantil. Então, muitas vezes a gente fala, não, a gente julga, né? Não, essa pessoa, claro, é óbvio, né? Ela sabe disso.
Então não é nada óbvio. Tudo a gente tem que falar, né? O simples fato de você falar que é livre demanda. Livre demanda, para mim, é super óbvio. Quem trabalha com aleitamento materno, quem trabalha com amamentação, é óbvio que é livre demanda. O complemento é uma coisa assim. No mundo ideal, o complemento não existe, não é? Uhum. A gente, claro que às vezes acontece de ter que fazer, a gente já falou aqui em outras lives, mas o mundo ideal é que não existisse leite artificial, não existisse a fórmula láctea. Mas as pessoas não sabem, né? De um monte de coisa que pra gente é óbvio, porque a gente vê casos e casos todos os dias. É. E a gente vê alguns mitos, né, Carlinha? Porque a gestante hoje que eu atendi, a questão é: mas você apoia mesmo essa livre demanda? Porque eu vejo que depois os bebês ficam muito chupetando. Já falei, calma, É necessário, né? vamos desmistificar isso e eu preciso te ensinar um pouquinho de fisiologia para você entender o porquê que está acontecendo, qual é o período que isso vai acontecer, para você entender o processo e não achar que vai ficar chupetando até 2 anos de idade. Sim, E eu falei transformar. não, que eu falei transformar o nosso conhecimento, né? Porque a fisiologia é uma coisa que é meio complicada, tal, né? Mas o grande lance dos profissionais é transformar aquilo que está no livro, que a gente aprendeu, né? Na linguagem dessa pessoa. Esse é o grande lance. Ela precisa entender o porquê das coisas para ela ser adepta àquilo que a gente está pedindo. Porque não adianta nada você falar para ela: olha, você faz livre demanda e ordenha essa mama aí, porque quanto mais você ofertar, mais vai descer. Ela fala: tá bom. Ela não é robô. Ela não foi programada para executar ordens. Ela precisa entender. As pessoas têm raciocínio, têm inteligência, né? E a gente não pode subestimar isso. Então, a gente precisa transformar isso, né, para essas pessoas. Não sei, eu tenho muito isso quanto enfermeira. A enfermeira, ela transforma as coisas. Eu trabalhei num hospital público muito pobre, logo no começo da minha formação, e que eu tinha dentro daquele hospital analfabetos. E que o médico prescrevia coisas para eles e eles tinham vergonha de perguntar para o médico e falar: olha, eu não sei ler nem escrever. Como é que eu vou ler isso aqui para saber como é que eu vou tomar essa medicação? Uhum. E eles vinham e falavam para nós, enfermeiros: olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não sei ler. Então, senta aí. Então, a gente transformava, fazia desenhinho, fazia sol, fazia lua, fazia pauzinho, quadradinho. Transformar a informação para que a pessoa se sinta importante também. Porque, não é, Cris? Com certeza. Eu acho que a empatia, você ter o olhar com o outro, não é só balela, não é só blá, 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 não, gente. É a gente realmente fazer a diferença quanto profissional. Nossa, mas muito legal essa história, Carlinha. Achei bem interessante. Nunca ouvi uma conduta dessa. E aqui, Não, a gente já começa, a gente fala: não, agora eu já tô chegando 15 anos de formada, aí agora eu já vi a teoria das coisas, né? Sempre teve a gente hospital de referência com volume alto, né? Você fala: não, agora eu já vi, né? Nada vai mais se surpreender. Aí vem uma dessa e pá! Né? E foi muito engraçado porque ela veio perguntar sobre doação de leites, né? Se eu trabalhava em banco de leite, se eu recebia doação. Eu falei: não, a gente vai falar a respeito disso, tal. Não, mas por quê, né? Aí ela falou: não, porque eu enfaixo as mamas por conduta do médico, tal, mas eu acho que eu poderia doar esse leite. Eu não vou dar para o meu filho, então eu vou doar. Olha que pessoa de coração bom, né? Você vê ainda mais à noite. Quando mais à noite que a gente tem os picos de prolactina, né? E ela queria fazer o quê? Doar para alguém. Então, vamos pegar o exemplo dessa moça, né? Dessa mulher que, além de pensar na sua própria cria, está pensando na cria do outro.
né? Ela poderia contribuir. Perfeito. E, Carlinha, teve há pouco tempo, você teve até uma matéria, né, sobre banco de leite também. Não foi que você teve, que você fez uma... Não foi ao ar ainda, porque foi, a gente gravou e foi em seguida pela pandemia. A rede de a Cultura tem um programa chamado Papo de Mãe, e eles estavam fazendo, porque já em janeiro, fevereiro, os bancos de leite, por conta das férias, acredito, os bancos de leite já estavam com uma baixa importante, né, no seu estoque. E aí ela me abordou, porque queria saber, né, como é que era, porque como eu trabalho com aleitamento materno e tal, e aí acabamos fazendo uma matéria sobre isso. E eu tenho uma paciente que eu peguei desde a gestação, né? A criança hoje tem, a menina vai fazer 3 anos, e ela ainda amamenta e ainda doa leite materno. Né? Claro que agora ela falou, claro, né? A Lala mama muito menos, né? Tá na escola, come de tudo, mas ela falou, eu ainda tenho uma produção pequena, mas eu ainda tenho. E ela doa para um hospital que é referência em baixo risco aqui em São Paulo. E ela doa muito. Então a matéria foi comigo, eles queriam uma pessoa, se eu conhecia alguém que fizesse doação, e ela, assim, eu achei perfeito, porque, imagina, todo esse tempo doando, e ela doa pro Leonor Mendes de Barros desde que ela lá nasceu, porque ela teve uma pojadura, ela teve mastite por repetição, umas 3 vezes, de tanto leite que ela tinha, e ela não dava conta de ordenhar. E aí eu sugeri a ela, eu falei assim, vamos doar, né? Porque também é um estímulo para você, porque a Lala não dava conta de mamar tudo, né? Mesmo ela fazendo estoque para ela, quando ela tinha que sair para trabalhar e tudo mais, quando ela voltou ao trabalho, eu falei para ela, vamos doar. Gente, ela doava potes gigantescos, assim, de leite. Nossa, que beleza. E até hoje, é claro que hoje a produção dela baixou, tal, ela doa muito menos, mas não importa, é o que eu acabei de falar. Não importa a quantidade. Se você doar 10 ml, seja 10 ml, que seja 5 ml, eles vão buscar, porque é necessário, é muito importante para essa criança internada, esse prematuro. E como você falou, tem prematuro com 500 gramas. Né? Vai mamar 1 ml de 6 em 6 horas, vai ser 4 Exatamente. ml, né? Exatamente. Então, 10 ml já está para essa criança, por exemplo. Né? Então, vamos doar, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ser empáticos, solidários, se a gente tem, vamos dividir, vamos compartilhar com as pessoas. Né? E tá aí mais uma informação que as mães devem procurar quando elas vão escolher o lugar onde elas vão ter o bebê delas, né? Sempre lembrando que existe o risco de ter um parto prematuro, ou se de repente você já tem noção de que seu filho tem alguma doença congênita, então procurem hospitais e maternidades que possuam um banco de leite, onde você vai ter uma disponibilidade maior de leite materno, porque daí tem leite de doadora disponível. Mas a gente sabe que manter um banco de leite, estruturar um banco de leite não é fácil. Então, não é uma unanimidade, não é todo lugar que tem um banco de leite. Mas, quando não se há banco de leite, pelo menos um posto de coleta deve ter no local. E aí, o posto de coleta é onde a mãe vai ordenhar o próprio leite. E daí ela consegue ofertar de forma crua para o seu bebê. Tá? Então, eles vão armazenar, lembrando que tem até uma duração de até 12 horas. Então, o leite que você tira pode ser ofertado para o seu bebê depois. E essas mães que estão no hospital, que tem posto de coleta, o que vai acontecer? Vai chegar em casa, vai ter que manter o estímulo... A produção. 6 a 8 vezes ao dia para, quando ela for de novo para o hospital, ela ter leite para dar para o bebê. O que ela vai fazer com esse leite que ela ordenhou? Doa esse leite materno, gente. Porque às vezes você não consegue dar para o seu bebê, mas alguém vai ser beneficiado pelo banco de leite. Sim. Só fazendo um adendo aqui, porque tem mulheres que até se impactam com uma baixa produção e tal. E aí
chega até mim, chega até você, e estão com baixa produção e querem lactogogos. Não! E aí a gente orienta, ó, lactogogo sozinho não faz milagre. E aí elas acham que elas vão tomar uma medicação, seja ela fitoterápica, né? Porque a gente começa com isso. Eu, pelo menos, a nossa indicação é ir para o mais natural, né? E planta é medicação, ela tem substância ativa que pode fazer efeito de alguma forma. E aí elas tomam e não dão estímulo, e quer que produza. Não vai produzir, gente. Não vai. O lactogogo, ele tem que ser associado com o estímulo dessa mama, seja pela boca do seu filho, seja pela ordenha manual. E eu sempre falo para as minhas pacientes, Cris, eu posso ordenhar com a bomba extratora? Pode. Né? Desde que esses mamilos não estejam fissurados, pode, porque quando tá eu interdito e eu proíbo, porque abre mais o tecido e tudo mais, né? Mas o estímulo da boca do bebê é 100% de estímulo ali. E a nossa ordenha manual, quando ela é muito bem feita, quando essa mama é muito bem manejada, preparada para a extração desse leite, porque a gente prepara essa mama para esse bebê vir mamar e encontrar aquele ambiente favorável para ele se fartar e conseguir fazer a extração de tudo que ele precisa ali. E na ordenha a mesma coisa, você também precisa preparar essa mama, você também precisa dar esse faça essa massagem e esse estímulo com a mão antes de colocar a bomba, porque você vai ver que vai sair muito mais, né, depois na própria bombinha, né? Então o estímulo da boca e da mão é muito parecido, porque você consegue manusear essa parte areolo-mamilar de uma forma que você tem uma injeção importante de leite. E a bomba extratora, o bocal da bomba extratora, você não consegue fazer isso com ele, né? Então ele vem ali, embora ele tenha algumas bombas extratoras, tenham velocidades, né? Você começa com uma velocidade X, Y e vai modificando, aquele bocal está sempre na mesma posição. Então ele não consegue fazer aquela ordenha manual que a gente faz, a ordenha que a gente faz com a própria mão, porque você vai manuseando, você vai massageando, você vai torcendo, você vai shakeando. Ouvindo? Tá me ouvindo? Ele deu uma travada aqui, mas agora voltou. É porque estavam me ligando. Uma pessoa está insistindo e eu estou desligando e a pessoa está ligando. É uma paciente. Alguém que não segue a nossa página. É alguém que não está vendo que nós estamos fazendo live. Enfim, então a bomba extratora, ela pode ser sim eficiente, mas mesmo que você só use a bomba extratora, vamos primeiro preparar essa mama, vamos massagear, vamos fazer o deslocamento de alvéolos ali, como eu sempre explico, vamos shakear essa mama, e aí a gente tira um pouquinho manualmente, ou com a boca do bebê mesmo, fazendo esse trabalho, e aí você põe a bombinha. Ah, perfeito, Carlinhos, perfeito. Tá certo. Bom, Carlinhos, acho que já vão derrubar a gente aqui. A gente já está nos nossos minutinhos finais aí. A gente tem mais 4 minutinhos. Que a gente ainda tem que se preparar, porque o nosso curso não acabou, né? Hoje a gente tem uma aula sensacional também, aguardamos ansiosamente. Ansiosamente. Bom, exato. Bom, acho que a gente falou sobre relação à doação do leite materno, né?
Espero que isso vire uma rotina, de principalmente dos profissionais de saúde, lembrarem, igual você falou para essa sua paciente que tinha um excesso de produção de leite materno para que doasse, a mesma coisa em relação aos pediatras e os outros enfermeiros, outros profissionais de amamentação, realmente lembrarem quando essas mães estão com essa produção excessiva, lembrar de falar sobre a doação do leite materno. Durante a semana, uma das minhas pacientes mandou mensagem também aqui em box, falando que estava com um pouquinho de problema em relação à doação do leite materno, porque o banco de leite que ela procurou, acho que colocou alguns empecilhos, acho que por conta da pandemia. Bom, Sim. não desistam, né? Eu consigo, se vocês tiverem algum problema, na verdade, podem avisar a gente, que a gente vê o que está acontecendo. A gente tem um contato legal com o pessoal da rede do Banco de Leite Humano. Até a Kelly foi super gentil no momento que eu perguntei para ela se tinha alterado alguma questão em relação à pandemia, porque estava sendo perguntado isso para mim. Ela super respondeu de uma forma super solícita. Então, a gente tem um contato grande com esse pessoal e a gente pode, de repente, entender o que está acontecendo de problema e ajustar para que essa doação não seja perdida. Isso. Tá bom? Então, podem mandar mensagem para a gente mesmo. É isso aí. Tá bom? Isso mesmo. Bom, Carlinha, já faz o jabá, porque segunda-feira a gente tem convidado especial, né? Sim, segunda-feira teremos o Dr. Rafael Correia, fisioterapeuta, osteopata, e ele vai falar a respeito dessa especialidade e o quanto ela interfere no funcionamento de todos os nossos sistemas e órgãos, né? E o quanto, às vezes, a gente precisa aí de uma avaliação dessa especialidade por conta de uma amamentação que não acontece, de uma cólica, de uma irritabilidade do bebê que a gente não sabe o que acontece. A osteopatia, muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela está ligada no momento do parto, então essa gestante também precisa se preparar aí na gestação. Aliás, a gestante precisa se preparar em uma série de questões aí, né? Porque o parto é um momento muito importante e que a família, eles devem se preocupar, mas a amamentação, ela, como eu digo, ela vem e se instala por no mínimo 6 meses e por 2 anos ou mais. O parto passa muito rapidamente e você terá a amamentação por 2 anos ou mais ali. Se você não tiver orientada, empoderada de informação e não tiver profissionais para te ajudar, te acolher e te direcionar nesse momento, você vai passar uns perrengues, né? Então, a Alice está sempre preocupada com isso e sempre em busca de informação de qualidade para vocês. Então, segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui, eu estarei e a Cris também. Infelizmente, não dá para dividir a tela em 3. Não tem nenhum problema, eu fico assistindo, eu assisto e aprendo, né? Junto. E ele vem conversar com a gente, falar o que a osteopatia faz, o que a osteopatia, onde ela pode melhorar essa questão no ser humano, né? Não só no bebê, mas quanto no adulto. Enfim, vai ser muito legal. Ele é um profissional referência e ele é uma graça, ele é super acessível. E segunda-feira estou ansiosíssima por essa live. Ah, legal, Carlinha. Bom, a gente vai se ver, a gente tem aí conteúdo diário, como sempre, e na segunda voltamos com essa live maravilhosa, então. Gente, mais uma vez, obrigada pela audiência, e qualquer pergunta, sintam-se à vontade de mandar inbox. Tá bom, Carlinha? Isso aí. Beijo. Provavelmente a gente ainda vai comentar alguma coisa sobre o curso mais tarde. Sim. Mas aqui no canal... Às 10 da noite, né? Porque a gente não para, né? Exatamente, é assim mesmo. Então tá joia, gente. Um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência. Essa live está ficando gravada no IGTV, né? O IGTV agora disponibilizou isso, então fica gravado na íntegra para vocês. Então, quem entrou agora e não conseguiu ouvir tudo, a gente vai salvar e vai lá para o IGTV, assistam, prestigiem. Se tiverem dúvidas, é só chamar. Combinado. Carlinho, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.